Vamos para essa aula. Essa aula é uma das minhas aulas preferidas nesse curso, que a gente vai falar sobre palpitação e arritmias. Eu vou tentar me segurar, na verdade eu tive que me segurar bastante quando eu estava preparando essa aula, porque palpitação e arritmias é um assunto muito massa, só que eu me segurei para não passar da semiologia e ir um pouquinho mais para cá. Eu até passei um pouquinho, mas vamos lá falar sobre palpitação. Se você nunca viu um paciente com palpitação, você vai ver hoje no nosso caso clínico, que é simplesmente incrível. Sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso caso clínico. Pá! Opa! Calma. Nosso caso clínico de hoje é você. Você está com a palpitação agora. Eu acho que consegui te pegar. Mas enfim, nosso caso clínico de hoje é exatamente o que você está sentindo agora. Tá? O paciente vai chegar para você se queixando, né, de uma batida fora de hora, o coração está acelerado, tudo isso ele vai te relatar. Então, essa palpitação é exatamente isso. É essa sensação de batida fora de hora, é o coração acelerado. Ah, mas pode estar desacelerado? Pode sim, quebramos o primeiro mito. Palpitação, arritmia, pode ser uma bradiarritmia. E aí, quando esse paciente chegar para você, você precisa avaliar 5 coisas primeiro, que são os 5 Ds da instabilidade. Então, você precisa checar se ele está com algum desses relatos. D1 é desmaio. Então, teve algum episódio de síncope, teve confusão mental, teve alguma alteração neurológica, você já começa a olhar estranho. D2, diminuição da pressão arterial, abaixo de 9/6 a gente já considera hipotenso, já considera aí sim, entre uma instabilidade hemodinâmica. D3, diminuição da perfusão tissular periférica. Como a gente vai avaliar isso? Vocês já tiveram aula com o Gabriel, que ele fala, uma aula prática inclusive, que ele fala sobre como medir o tempo de enchimento capilar, que deve ser normalmente abaixo de 3 segundos. Diminuição da perfusão, a gente considera essa ideia acima de 3 segundos. Dor torácica. Então, se ele tiver com quadro de dor torácica, a gente já considera uma instabilidade hemodinâmica. E dispneia, essa dispneia a gente vai considerar se tiver sinais de congestão pulmonar, tá bom? Que já seria aí um sinal de instabilidade hemodinâmica. Então, os 5 Ds, desmaio, diminuição da pressão arterial, diminuição de perfusão, dor torácica e dispneia com sinais de congestão pulmonar. Beleza. Viu esses 5 Ds? Não tem nenhum deles. Pede um eletro. Pede um eletro para a gente avaliar isso daí. Acredita, você não vai se arrepender. Viu que está estável hemodinamicamente, pediu o eletro. Agora você vai perguntar algumas coisas. Tem algumas coisas importantes que a gente precisa avaliar depois que passou esse início mais complicado, digamos assim. Primeira coisa, qual a frequência cardíaca do paciente e qual a sensação que ele tem. Se o paciente tem uma sensação de aceleração ou desaceleração, se a frequência está acelerada ou reduzida, se está taquicárdico ou bradicárdico. Outra coisa, como começou essa sensação de palpitação? Começou quando teve algum susto, por exemplo, no começo dessa aula? Começou quando aconteceu alguma coisa e aí começou a ficar estressado? Então, qual é o fator desencadeante? Percebeu algum? Outra coisa, se o batimento é regular ou se realmente tem batidas fora da hora, se ele percebeu. Se não percebeu, a gente vai olhar no exame físico. Tem algum fator de melhora? Alguns casos, por exemplo, uma causa mais psicogênica, né? O paciente pode se acalmar e aí passa a palpitação. Se fosse causada por uma crise de ansiedade ou alguma coisa do tipo, ele poderia simplesmente se acalmar e aí já melhoraria essa palpitação. Ou até, por exemplo, tem um caso de taquiarritmia, tá? Uma taquicardia supraventricular. Olha, já estou passando um pouquinho aqui para a área da cardiologia, mas você vai me entender. A taquicardia supraventricular é uma palpitação, é uma arritmia, é uma taquiarritmia. Nesses casos, só de fazer a manobra de Valsalva, o paciente já acaba se recuperando, que inclusive é a nossa primeira medida nesses pacientes que estão nesse tipo de arritmia. E também perguntar se tem algum sintoma associado. Você perguntou de desmaio, mas ele disse que não teve síncope, mas ele relatou que está um pouco confuso aí nessa hora de sintomas associados. Opa, você já fica olhando com mais atenção para eles. Pronto.
Agora uma coisa, eu queria que você botasse a mão na sua consciência. O próximo slide bota medo de muita gente. Muita gente muito mais avançada no curso que você não sabe disso, não sabe diferenciar cardioversão de desfibrilação. Não sabe, simplesmente não sabe. E aí eu queria que você guardasse no coração essa informação. Eu queria que você guardasse a diferença entre cardioversão e desfibrilação para quando chegar lá na frente você saber a diferença. E a diferença é muito simples, não tem para que complicar. A cardioversão, ela é um choque sincronizado. Então você vai avaliar o ciclo cardíaco e vai dizer, opa, eu vou dar um choque nessa parte daqui. Então cardioversão é um choque sincronizado em algum momento do ciclo. Então, para a gente chocar em um lugar específico do ciclo, a gente precisa observar o ciclo. Tranquilo? Então, se o ciclo estiver irregular, a gente não consegue fazer essa cardioversão. Se a gente não consegue perceber o ciclo, porque o eletro está muito bagunçado, a gente não consegue fazer a cardioversão. Por outro lado, a desfibrilação é não sincronizado. Independentemente do momento que tiver, eu vou dar aquele choque. Por quê? Porque ali é um momento de emergência. É ali que tem um quadro muito irregular que eu preciso agir naquele momento. Por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Não consigo perceber ali em que momento do ciclo aquele paciente está. Não importa, eu preciso resolver aquele momento, aquela situação agora. Então, desfibrilação não sincronizado. Cardioversão sincronizado com o ciclo cardíaco. Se você guarda isso, você já está muito avançado. E vamos para o backup. Confesso, eu me segurei demais nessa aula, meu Deus. Mas vamos lá. Palpitação nem sempre é aceleração. Isso aí bota na sua cabeça também. Não é só aceleração, tem bradiarritmia também. Também tem coração desacelerado. E lembra dos 5 Ds da instabilidade hemodinâmica. Pode ser um desmaio, ou seja, síncope, alterações neurológicas. Pode ter diminuição da perfusão, ou seja, aumento do tempo de enchimento capilar. Diminuição da pressão arterial, abaixo de 9/6, a gente já considera instável. Dispneia com sinais de congestão pulmonar, já consideramos instável. E também dor torácica, a gente também considera instável hemodinamicamente. E aí descartou esses 5 Ds, pede um eletro, pelo amor de Deus, que é muito importante para a gente definir nossa conduta. Porque vai depender do tipo de taquiarritmia, vai depender do tipo de bradiarritmia. E essa informação eu queria que você guardasse no coração, a diferença entre cardioversão e desfibrilação. Rimou tudo nessa frase. Se não percebeu, volta aí o vídeo que você vai perceber e vai dar uma risadinha. Então, muito obrigado pela atenção. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.